Mas agora, voltando para o estudo, eu vou estar entrando na segunda parte do estudo, onde eu não estou vendo as respostas aqui. Então, se alguém estiver falando alguma coisa, eu não consigo visualizar aqui pelo computador. Talvez eu precisaria de um celular. Quem está me vendo aí? Eu vou para a segunda parte, que busca trazer uma. Já fizeram até figurinha, então, né? Ok. Uma teologia bíblica em Êxodo. É claro e com certeza que os tópicos que eu coloquei aqui, eles são um dos tópicos onde a gente pode ter uma perspectiva de teologia bíblica no Êxodo. Tem outros acontecimentos, outros fatos que a gente pode ter um olhar de teologia bíblica. Na verdade, toda leitura, né? A gente precisa ter a teologia bíblica em mente. Mas eu peguei aqui pontos específicos que eu acredito que podem ser de valia para quando nós estivermos lendo o Êxodo e pensar em termos de Antigo e Novo Testamento, tá? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: o povo de Israel é libertado da escravidão do Egito por graça e misericórdia de Deus, não por cumprirem a lei ou por qualquer obra meritória. Deus nunca intentou que Israel acreditasse que a lei poderia salvar. Deus sempre se relacionou por meio de sua graça, anunciando o cordeiro que haveria de vir. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Em Jesus Cristo, a redenção é clara e completa. Somos libertados do império das trevas pela graça de Deus por meio da fé. Bem, quando a gente está no cenário do êxodo e da libertação do povo de Israel, algumas coisas são importantes a serem consideradas na movimentação que Deus faz, tanto em termos relacionais com o povo, tanto da atitude de salvar o povo. Não poucas pessoas olham para o Antigo Testamento como uma oportunidade de apontar para o fato de que a obediência ela é um pré-requisito para a ação de Deus na nossa vida, de que você deve ter uma vida correta, cumprir a lei do Senhor, aquilo que a gente chama de legalismo, para então o Senhor te responder com graça e se relacionar com você. Mas é interessante a gente olhar principalmente para o movimento que Deus faz com o povo de Israel no Êxodo, por quê? Porque a lei dada para o Senhor, onde muitos acreditam que é o meio pelo qual eu posso estar de bem com Deus, o meio pelo qual eu posso ter a confirmação da minha salvação, da minha libertação em Jesus Cristo, se a gente for pegar em termos de ato e de direcionamento, de comportamento do Senhor no Êxodo, ela vem depois da libertação do povo do Egito. O povo primeiro é libertado por graça do Egito, então depois a lei chega. Isso nos favorece muito em termos de compreensão, e aí não nos favorece no sentido de que esse seja um argumento nosso, na verdade essa é a teologia do Novo Testamento, de que a lei nunca foi dada como um meio de salvação, que a lei nunca foi dada com um meio de eu fazer um checklist e dizer, beleza, estou aprovado diante do Senhor, agora o Senhor vai vir na minha direção, em minha direção com graça. Na verdade, essa movimentação que Deus faz no Antigo Testamento no que diz respeito a libertar o povo de Israel por graça, até porque a gente viu que não somente no deserto o povo murmura, mas também no processo de libertação, quando Moisés está indo diante de Faraó e Faraó fica mais resistente a Deus e acaba trazendo um jugo de escravidão mais pesado, o povo murmura, a gente vê que o Senhor não está se movendo em termos de libertação para o povo de Israel, fundamentado naquilo que Israel faz, naquilo que Israel cumpre. E eu acredito que a lei do Senhor tenha sido dada intencionalmente nesse sentido. Após um momento de libertação por graça absoluta do Senhor. Então, a ideia de que no Antigo Testamento o Senhor se movia mediante a obediência e o mérito das pessoas, e no Novo Testamento, então, a graça acontece, ela não é muito compatível com a própria relação que Deus estabelece com o povo. É claro que a gente vai ter, tanto no Decálogo,
quanto nos livros das ordenanças, um aspecto de cumpra e a bênção do Senhor está com você, não cumpra, a bênção do Senhor não estará com você. Mas muito mais em termos de perseverança, em termos de fato, Israel ser o povo de Deus, do que isso, atrair a graça, atrair a misericórdia de Deus ou não para o povo de Israel. Então, acredito que esse seria o primeiro ponto importante de se salientar. Tal como no Novo Testamento, a lei ela não tem um papel de salvação, no Antigo Testamento ela também não teve. A lei foi dada depois que o Senhor, por graça, libertou o povo do Egito. E a libertação do povo do Egito, ela anuncia a grande libertação que o Senhor traria para a humanidade em Jesus Cristo. Tal como o povo de Israel estava escravizado pelo império egípcio, sendo forçado a fazer aquilo que eles determinavam, tal nós estávamos escravos, tal nós estávamos presos no império, no mundo das trevas. E o Senhor, como é dito em Efésios 2, capítulo 8, ele nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino dele por meio da sua graça, mediante a fé. Ok? O segundo ponto é o ponto do Cordeiro Pascual, que a gente encontra em Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 13. A gente tem especificações ali bem importantes no que tange aquilo que representa o Cordeiro no Antigo Testamento e como ele aponta para o Cordeiro que haveria de vir. Primeiro, o povo de Israel estava ali numa condição de não diferenciação do povo egípcio na última praga. Essa praga viria para todos, visto que Israel é o primogênito de Deus. Então, essa praga, e é por isso que o Senhor diz que Israel precisaria sacrificar um cordeiro e passar o sangue, porque ela era uma praga indistinta. Ela viria para todos. Seria um juízo para todos que somente aqueles que imolassem o cordeiro e pegassem o seu sangue, imolassem o cordeiro como um substituto na morte e o seu sangue como a marca dessa substituição, somente seriam livres aqueles que tivessem isso. Então é importante compreender o lugar do cordeiro, esse fato de que não havia uma distinção para o povo de Israel e para o povo do Egito nessa praga, nesse juízo que significava a passagem, a libertação do povo de Israel do Egito e da escravidão do Egito. O segundo ponto é que quando o Senhor manda que o povo escolha um cordeiro, ele dá orientações bem específicas. Esse cordeiro deve ser um cordeiro macho e um cordeiro sem nenhum defeito. Um cordeiro perfeito. Não deveria vir um cordeiro que não estivesse de acordo com o padrão que Deus deu para o cordeiro. E é interessante salientar que a imagem do cordeiro ela não aparece em termos de substituição aqui no Êxodo, nesse momento de passagem. Ela aparece também em Abraão, quando Abraão substitui Isaac por um cordeiro. Então, a ideia de um cordeiro substituto, ela está permeando não somente o Êxodo, mas ela vem desde o Gênesis e agora ela se estabelece de maneira como uma ordenança clara do Senhor e expressa do Senhor, de que o cordeiro, naquele momento, para o povo de Israel, deveria ser um substituto do primogênito, visto que a praga iria passar, a morte iria passar para tomar todos os primogênitos. Então, tinha-se uma necessidade de substituição desse primogênito, e no povo de Israel, o substituto seria esse cordeiro, que também era um cordeiro primogênito, perfeito, e o sangue dele seria o sangue de marca para que a morte, para que a condenação, para que o juízo de Deus não se achegasse ao povo de Israel. E como isso se conecta com o Cordeiro de Deus que é visto no Novo Testamento? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz que Jesus é o Cordeiro imolado.
Em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 35, é dito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, então, não dá o Cordeiro para o povo de Israel de maneira não pensada. O Senhor, ele está tornando, fazendo, construindo um caminho para aquilo que seria em Jesus Cristo. Então, a ideia é: o Cordeiro do Antigo Testamento é um cordeiro substituto. O povo de Israel deveria fazer isso de maneira contínua, sempre se lembrando da necessidade de um cordeiro para substituir e para expiar os pecados de Israel. No capítulo 12, se os irmãos depois quiserem analisar, é dito que esse cordeiro seria como um estatuto perpétuo, ou seja, Israel sempre teria que fazer essa prática para se lembrar de como se deu o meio de libertação deles, para logo em seguida isso apontar para Jesus Cristo como aquele que substitui não apenas o povo de Israel, mas cada um dos pecadores eleitos por Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário, substituindo assim cada um de nós em sermos dignos de ser alvo da justiça e da condenação de Deus na cruz do Calvário, trazendo o seu sangue como expiação e como aquele que é a nossa passagem da escravidão para a libertação. O cordeiro ali em Israel foi uma passagem da escravidão do Antigo Testamento para a libertação do Novo Testamento. Foi por meio dessa substituição e desse sangue que o povo de Israel não pereceu no Egito com os egípcios, pelo menos os primogênitos, tal como o Senhor, na sua substituição, na sua expiação perfeita, é aquele que nos dá a passagem para a libertação. Eu acredito que dentro daquilo que são os detalhes do capítulo 12 do Êxodo, é válido salientar uma observação que o pastor Igor Miguel faz a respeito do movimento relacional que se estabelece com esse cordeiro. Com esse cordeiro que é escolhido para ser o cordeiro sacrificado e imolado. No capítulo 12 é dito que, a partir do mês 10, do primeiro mês, eles deveriam escolher um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser guardado, deveria ser trazido para junto deles. E esse guardado, esse trazer para junto deles, não seria tal como ir no celeiro, escolher um cordeiro e deixar esse cordeiro à parte. Não, esse cordeiro de fato vinha para perto deles. Era um cordeiro primogênito, um cordeiro pequeno, macho, perfeito, que durante um tempo ele passava aí 4 dias com a família. E ele faz uma analogia interessante, de que nós, por exemplo, hoje temos cachorro, gato, como um pet, que fica com a gente durante um tempo, e as crianças, né, de maneira específica, acabam se afeiçoando, acabam se apegando com esse pet. Então, pense que, naquele momento, esse cordeiro que era trazido para o seio familiar nesses 4 dias, certamente era visto como um cordeiro que em si mesmo não tinha motivo para estar sendo sacrificado. Era um cordeiro perfeito. Os cordeiros, eles têm uma peculiaridade muito grande de mansidão, de estar calado, de não ser um animal arredio, mas de ser um animal manso, de fácil convívio. E ele passava esse tempo ali com os familiares até o momento em que ele seria sacrificado. Então, pense talvez para aquela família fazer isso de maneira contínua, para aquelas crianças estar diante de um cordeiro que aparentemente era inocente, ele não tinha culpa, ele, em termos próprios, não deveria estar ali. E aí ele faz um link com a pessoa do próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus, passando um tempo ali com os discípulos, sendo reconhecido pelos discípulos como alguém em que não havia pecado, como um inocente, como aquele que curava, como aquele que trazia a alegria ao coração de cada pessoa que estava ao redor de Jesus, e logo então ele é colocado no madeiro. E a reação dessas pessoas é de ver um inocente. É claro, irmãos, que tinha ali toda a movimentação das pessoas
colocando Jesus e não tendo misericórdia dele. Mas imagine aqueles que estavam com ele, que conheceram Cristo, que, como João diz na primeira carta dele, deram testemunho, tocaram, sentiram, viram e se afeiçoaram a ele. O Cordeiro inocente estava sendo crucificado, que estava sendo imolado a favor daqueles que não eram inocentes. Isso deve trazer à nossa mente esse caminho que Deus faz no Êxodo, pegando esse cordeirinho, colocando no seio familiar e trazendo esse aspecto de inocência, de perfeição, deve nos voltar para o próprio Cristo, que é o Cordeiro perfeito de Deus, inocente, sem culpa, que não deveria estar na cruz, mas é o nosso fiel substituto. Amém? Bem, o terceiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos em termos de teologia bíblica no Êxodo é a figura de Moisés. Quando eu trouxe a segunda parte, que falava sobre a entrega da aliança, do decálogo e do livro da aliança, aquilo marca a aliança de Deus com o povo em termos da antiga aliança, da primeira aliança. E Moisés, ele é colocado ali como um mediador dessa aliança. Perceba que não é o povo que vai receber a lei, não é o povo que vai até o Senhor e toma a lei do Senhor e interpreta a lei do Senhor. O povo ele não é o seu próprio mensageiro. Tem-se a necessidade de colocar um homem, e esse homem aqui de maneira especificamente é Moisés, como mediador dessa aliança de Deus com o povo. E não somente no aspecto que diz respeito a ouvir a lei de Deus, a ouvir a voz de Deus e passar isso para o povo, mas no capítulo 32 de Êxodo, onde a gente tem o povo que teve um constante aspecto de murmuração, caindo naquilo que seria o ato final da sua murmuração, que seria uma completa rebelião e idolatria, ofendendo o Senhor. Moisés está lá no Sinai, ele não está sabendo o que está acontecendo, o Senhor já sabe o que está acontecendo. No capítulo 32, ele fala, olha, volta para o teu povo, porque eu estou irado com esse povo você subiu e agora eles já estão fazendo ídolos para ele. Volte, eu estou irada, eu vou exterminar desse povo e vou fazer de você, por meio de você uma nação. E Moisés se coloca ali como um intercessor. Isso fica claro não somente no capítulo 32, mas em Deuteronômio também a gente vê isso de maneira muito explícita. Moisés constantemente fazendo uma intercessão entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. Então, Moisés era aquele que ouvia do Senhor e levava para o povo, ouvia do povo e levava para o Senhor, tanto em termos de mediação da lei e da mensagem de Deus, tanto em termos de intercessão do povo diante de Deus. Mas como a gente considerou já lá no início, Moisés ele não tinha em si mesmo aquilo que era suficiente. E a ideia aqui não é que Moisés é um tipo de Cristo como um mediador perfeito. Ele é um tipo, e aquele que virá vai ser exatamente como Moisés. Ele é um tipo de Cristo no que tange a necessidade, não somente do povo de Israel, mas de toda a humanidade, de nós mesmos, de ter um mediador entre nós e Deus. Moisés se coloca como mediador para ouvir a Deus e falar ao povo, porque o povo não poderia se achegar ao Senhor por conta dos seus pecados. A santidade de Deus é muito grande. E Deus, naquele momento, abre um caminho para Moisés por conta da necessidade que se tinha de um mediador. Então, a ideia é que Moisés ele é um tipo de Cristo dentro daquilo que ele também aponta para a necessidade que nós temos de um homem, que nós temos de uma pessoa para fazer essa mediação entre nós e Deus, para fazer essa intercessão entre nós e Deus. Moisés fez isso de maneira temporal, de maneira não perfeita. Tanto que depois que Moisés sai e as leis são entregues, a gente ainda tem o sumo sacerdote assumindo esse lugar. Mas quando a gente olha para Hebreus, capítulo 8, no verso 6, é dito que Jesus Cristo é colocado perfeitamente como mediador da nova aliança. Não mais de maneira imperfeita, não mais de maneira atemporal, afirmando ainda assim que mesmo na antiga como na nova aliança,
nós temos a necessidade de um mediador, de um intercessor, mas agora Jesus Cristo, ele é aquele que é o mediador perfeito. Porque não somente a antiga aliança, ela não era perfeita em termos de nos conectar, de nos relacionar novamente com Deus, já que nós vimos que a lei em si mesmo não pode nos salvar. A lei, a antiga aliança que é a humanidade, que o povo de Deus recebeu, mas também que o mediador não era perfeito. Então havia-se uma necessidade de uma nova aliança e de um mediador perfeito para essa nova aliança perfeita, de um intercessor perfeito, que agora também não nos deixaríamos mais em uma condição de mediação afastada, mas de uma mediação direta e contínua com Deus. Então, Moisés é um tipo de Cristo ao representar a mediação da antiga aliança de Deus com relação ao povo e do povo com relação a Deus. Ele representa um tipo de Cristo quando ele continuamente se coloca como um intercessor diante de Deus, de maneira que ele aplaca em determinado nível ali a ira de Deus sobre o povo, quando ele intercede, quando ele pede que o Senhor tenha misericórdia, quando ele pede que o Senhor haja com graça com relação ao povo, ele aponta para aquilo que a gente tem em Jesus Cristo, o mediador perfeito da nova aliança, que nos leva não somente como um mensageiro perfeito, mas como aquele que nos dá um caminho livre e aberto até Deus. Moisés, como mediador, ele não abria esse caminho livre, aberto para Deus. Cristo, como um perfeito mediador, como nosso substituto também, ele abre esse caminho de relação com Deus e é o nosso fiel intercessor. Bem, então esses foram os 3 pontos de teologia bíblica que eu escolhi nesse estudo para tratar com os irmãos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, eu vou esperar aqui chegar para mim.